A Roberta Carlucci é a nossa convidada hoje aqui no Conversas de Sábado, na TV Com, ela que é consultora de imagem. Bom, citando exemplos, sem citar nomes, você trabalha com políticos, empresários, enfim. O que mais você teve que mexer? Quais são as situações engraçadas que aconteceram, de adaptações, de você disse, não, isso aqui não vai dar para usar, não, essa cor não vai dar hoje, enfim, o que aconteceu? Olha, o aspecto da cor é bastante interessante, porque quando a gente faz o trabalho, a gente faz uma análise de coloração pessoal, que a gente chama. A gente coloca diversos tecidos na frente de cores e vê a visualização, como é que essa cor reage no seu rosto, por exemplo, né? Então, tem pessoas que usavam sempre uma cor, e depois a gente foi perceber que aquela cor não funcionava para a pessoa de jeito nenhum. Então, mudar a cor. Em homens, principalmente, a gente tem bastante problema com tamanhos. Então, por exemplo, camisas muito grandes que descem aqui e a pessoa fica com o ombrinho caído, né? Dá um aspecto meio esquisito. O colarinho, por exemplo, pessoas com rosto redondo, com colarinho muito aberto, ou colarinho com rosto muito fino, colarinho fechado. São pequenos detalhes que, quando a gente olha para a pessoa, a gente faz toda a diferença, né? Nas mulheres, alguns problemas com tamanhos também. As pessoas no Brasil usam coisas muito justas, né? Muito, muito justas. A mulher brasileira é uma mulher muito sensual. Mas tem que tomar muito cuidado, porque ali, esse limiar entre o sensual e o vulgar é muito, muito tênue, né? Então tem que tomar cuidado realmente, principalmente em ambientes que não permitem isso. Então, por exemplo, na balada, tudo bem, a gente até tolera algumas certas coisas. As mulheres peladas pra noite, praticamente, não é mesmo? Tem algumas que realmente exageram um pouco. Mas, por exemplo, no ambiente profissional, eu tenho visto algumas coisas bem complicadas, assim, barrigas de fora, calças muito justas, unhas vermelhas, coisas muito, assim, que remetem muito ao sensual num ambiente que não tem que ser assim, né? Porque a pessoa acaba sendo, às vezes, até mal interpretada, né? De determinados aspectos que podem prejudicar, inclusive, a carreira, né, da pessoa. E político, hein? Já trabalhaste com político? Já, trabalhei com algumas pessoas, E aí? sim. Olha, para eles a imagem é ainda mais importante do que para a gente, quer dizer, na verdade hoje em dia está praticamente igual, mas os políticos eles têm que agradar uma maioria muito maior do que a gente agrada, né? Desculpa te interromper, Roberta, a gente está vivendo uma onda, né? Se é que um dia a gente saiu dessa onda, mas a gente está surfando essa onda de corrupção, de escândalos, o cara botando dinheiro na cueca, na meia, no paletó, daqui a pouco vai estar engolindo dinheiro, enfim. Né? Tem roupa para deixar o cara mais honesto? Olha, a roupa pode dar uma credibilidade maior, sim, para a pessoa, claro. E deixar ele também muito mais seguro. Tom mais sisudo, preto, cinza? Não, o preto eu acho complicado, às vezes, porque ele deixa uma pessoa meio inacessível, assim, ele fecha um pouco, né? Eu já prefiro, por exemplo, o marrom ou o azul. Eu já acho que são cores um pouco mais acessíveis. E o azul também, ele passa essa credibilidade, não é à toa que vários políticos utilizam o azul, né? Na verdade, a roupa, ela pode passar o Collor, por exemplo. O Collor, na época da eleição, muita gente votou nele pela aparência, porque achava ele lindo, maravilhoso, né? O Lula, né, a maior mudança, o maior exemplo que a gente tem de pessoa que mudou a imagem para se inserir no meio onde ele queria ser inserido, foi o Lula, né? A mudança que ocorreu com ele... Era um banho de loja no Lula, de estilo, e não só né? banho de loja, mas... Barba parada, cabelo bem cortado. Exatamente. Foi um trabalho de imagem mesmo. Então, etiqueta, né? O jeito de olhar, de falar, as roupas, ele manda fazer ternos, ele manda fazer ajustes, né? A barba parada, o cabelo bem feito e, né, bem cortado. Então, eu acho que a imagem, ela pode sim passar aliás, ela passa, com certeza, uma credibilidade maior para as pessoas. Claro que tem que ter conteúdo, né? Só a imagem, só esse trabalho não resolve, mas ele solidifica, né? Ele consolida, mas a imagem é a primeira impressão. É a primeira impressão. Então, por exemplo, eu sempre digo numa entrevista de trabalho, hoje em dia tem tanta concorrência, tanta coisa, tanta gente entrando e saindo do escritório do RH, que quando você entra e causa uma boa impressão de primeira, a pessoa já te atende muito mais aberta ao que você tem a dizer. Né? Se a pessoa já te olha e já te cria uma... Peraí, essa pessoa não tem cara de gerente, não tem cara de atendente, ou não tem cara, né, do que você está indo fazer entrevista, já cria uma barreira que é muito mais difícil de você transpor. Você vai ter que trabalhar mais para conseguir transpor essa barreira. Deixa eu te dizer o seguinte, Roberta, tu trabalhaste 2 anos na Europa, é isso? Isso, trabalhei como executiva. A sensação que me dá, talvez esteja equivocado, o europeu, ele está muito menos preocupado com a aparência, com o jeito de se vestir, do que o brasileiro, ou não? Olha, eles têm mais liberdade, né? Eles são mais Ficam tolerantes. mais à vontade, né?
Tanto que a gente tem, imagina, em restaurantes de luxo, gente tendo de tatuagem, por exemplo. Sim. Eles não têm um preconceito que a gente tem aqui, né, no Brasil, um país latino, não tem tanto ciúmes, não tem tanto machismo, né, é um pouco diferente. Mas também são bem rígidos em relação às mulheres, por exemplo, unha vermelha de jeito nenhum no escritório, né? Assim, não pode ter nenhum tipo de remeter a nada sensual, por exemplo, eles enxergam isso como muito ruim, muito ruim. Então a liberdade deles é mais em termos de não ter tanto preconceito com algumas coisas que a gente tem, mas eles também são muito rígidos no dress code, principalmente em cargos muito altos, onde você vai lidar com muitos tipos de pessoas. Por exemplo, eu lidava com gente da Índia ou da China, então eu tinha que cuidar porque às vezes tem coisas que eu aceito que eles não aceitam, né? Principalmente como mulher, por exemplo, mostrar muito o corpo para eles é uma coisa totalmente tabu e eu tenho que respeitar isso quando eu vou fazer uma reunião com eles também, né? Então a gente tem que se adaptar nesse mundo globalizado, a gente tem que cuidar muito não só com o que a gente pensa que é certo, mas também com o que os outros vão interpretar. E fora do ambiente de trabalho na Europa, qual é a diferença? Eles são mais soltos, né? São bem mais soltos, mas é porque, por exemplo, a nudez não é considerada uma coisa sensual como é aqui. A nudez é uma coisa muito natural. Para eles, os detalhes sensuais, decotes, por exemplo, são muito mais, né, associados à sensualidade do que a nudez. A calcinha mostrando. Agora, eles usam coisas muito mais soltas, eles são muito mais à vontade, assim, eu acho, do que a gente. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é poderoso, né? Pois é, enfim, ainda nessa área de vaidade, de autoestima, de cuidado com a estética. Estava lendo uma reportagem na última semana dando conta que o seguinte, que a brasileira ela tem um consumo per capita, um consumo anual de material estético, né, de produto de beleza, muito maior do que a europeia. Ela usa mais perfume, ela usa mais vezes e com maior quantidade de shampoo, condicionador, enfim, né? Vamos para o intervalo e até já.